Tudo bem, pessoal? Meu nome é Clairton Brown e esse é o podcast do Conteúdo Compartilhado, sempre com grandes entrevistas, grandes cases mundiais, internacionais, nacionais, enfim. É tudo voltado ao empreendedorismo, ao CSC, a negócios e sempre trazendo temas relevantes para o mercado, para o dia a dia e para as nossas decisões diárias. Hoje um tema muito especial, um programa que vai nos apresentar uma pessoa nova na equipe da Consulpaz, que vem crescendo e estruturando e alavancando os negócios por todo o Brasil. E comigo, quem vai chamar essa pessoa vai ser Eden Paz, CEO da Consulpaz. Tudo bem, Eden? Tudo bem, Clairton. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você e um prazer também apresentar a Joana Soper, né, nossa gestora da filial Porto Alegre. E para não cortar a história dela, eu já vou pedir para que ela se apresente e que ela conte um pouco da sua trajetória profissional, enfim, da formação, que ela contasse aí ao nosso público, né, um pouco mais da sua história, para conhecer essa nova profissional que passa a fazer parte agora da equipe da Consulpaz, tocando a filial de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Joana. Obrigada, Eden. Oi, Clairton. Oi, Eden. Obrigada por me receber aí nesse espaço de vocês aqui do podcast. A gente que agradece, né? A gente que agradece aqui esse nosso podcast é sempre importante e acho que esse tema hoje vai ser de muita relevância. Mas conta pra gente quem é a Joana. Bom, falando um pouco da minha trajetória e formação, né? Eu sou formada em administração de empresas, com ênfase em empreendedorismo e sucessão. Um dos motivos aí dessa escolha desse curso foi porque eu cresci acompanhando a minha avó como empresária em Pelotas, né? Eu passava muito tempo com ela na minha infância, então eu tinha assim uma certa admiração por ela e acabei entrando para esse mesmo caminho, né, de administração de empresas e empreendedorismo. Né? Foi aí que eu tive a oportunidade, então, de conectar as ideias que eu cresci vendo, mas não tinha, né, um conhecimento assim mais técnico, e aí poder, então, ter esse foi meu primeiro contato. Depois de alguns anos de estágios, né, em algumas empresas, eu iniciei mesmo minha experiência profissional como efetiva em recursos humanos nos serviços compartilhados Gerdau, né? Tive a oportunidade daí de conhecer o Eden, trabalhar lá com a equipe dele. E ali também eu tive minha primeira oportunidade de me aprofundar mais no universo SAP, né? Especificamente ali no módulo de RH. Então, foi mais meu primeiro contato com esse importante ERP, assim, que acabou me acompanhando depois em outras empresas também. E, inclusive, né, Den, a gente estava conversando esses dias sobre eu comecei a trabalhar, na verdade, eu era estagiária, né? E deu uma semana vou contar uma curiosidade, deu uma semana de estágio e o Eden já me colocou num curso do SAP, assim, imersão. Eu lembro que eu fiquei meio assustada, porque era um curso diário, assim, acho que a gente ficava até o final da noite, eu já saí. Tu sabe, Joana, que isso é uma das características que o Eden tem, de descobrir talentos e evidenciar talentos. Então, provavelmente, nesse momento, foi isso que ele viu com você. Né? Né? Então, isso são características de um CEO, características de uma pessoa que entende negócio. E que importante essa tua trajetória nesse sentido, né? Mas conta pra gente, assim, como que foi esse passo daí? Sim, sem dúvidas, o Eden, esse foi um exemplo, mas em outros vários momentos, né, da minha trajetória, ele também me ajudou de diversas outras formas, né? Isso foi muito bacana. Bom, depois que eu concluí essa experiência no Centro de Serviços Compartilhados Gerdau, eu realizei o programa de trainees da Gerdau. Né? Eu fui transferida para o RH corporativo, junto à vice-presidência da empresa, né? E lá eu atuava direto nos processos de clima organizacional e comunicação interna. Eu tive a oportunidade de participar do projeto de revisão da pesquisa global de clima. Na época, a empresa estava em 14 países, aí, né, e 40 e poucos mil colaboradores, me corrija se eu estiver errado, Eden.
Isso Então, foi um mesmo. desafio muito bacana essa pesquisa de clima realizada pelo Rei Group na época, né? E foi em parceria, a própria revisão, foi um projeto bem bacana, assim, ao longo dessa minha jornada como trainee. E também acabei participando na época da revisão do Código de Ética da Gerdau, né? Que foi também uma oportunidade bem bacana de aprendizado que eu tive lá. Ainda no RH corporativo, né, eu atuava também na gestão dos indicadores globais de RH, né? Então a gente eu tive a oportunidade de ter contato aí com os RHs desses 14 países, né, que tinha unidade da Gerdau e poder consolidar esses indicadores e aí apresentar para a gestão da empresa, enfim, para tomada de decisões. Também foi um belo aprendizado nesse período. Terminado esse ciclo, né, eu migrei para uma empresa familiar, no ramo de construção civil, e aí pude sair de uma multinacional e ir para uma empresa menor, né, com gestão familiar, e poder ter um overview da empresa, enxergar o todo, trabalhar em diversas áreas, foi uma experiência bem interessante, né, e pude também conciliar aí meu tempo numa formação que já fazia um tempo que eu queria fazer, que era o início do meu ciclo de formação num instituto que chama Instituto de Estudos Empresariais, tá? Que essa instituição ela prepara novas lideranças com base nos conceitos de economia de mercado e livre iniciativa. Então, eu pude me dedicar ao que na época eu chamava de pós-graduação, porque é um ciclo de formação que o Instituto ele propicia. E então tive uma experiência muito bacana lá, agregando meu conhecimento, né, da época de faculdade, pude avançar, e também tive a oportunidade de trocar experiências, ideias com diversos empresários, enfim. E também, depois desse ciclo de formação, eu acabei participando da gestão do Instituto, né, a gestão de 2014, 2015, como diretora de comunicação, que foi uma bela oportunidade também, para poder estar à frente aí da gestão do Instituto, né, e trabalhei no projeto de 30 anos da instituição, na época, e também da grande cereja do bolo do Instituto, que é a entrega anual do na época, né, o 28º Fórum da Liberdade, que é uma conferência anual aí conhecida, que ocorre aqui em Porto Alegre. Então, eu tenho um carinho pelo Instituto, até hoje eu participo, né, como associada honorária, enfim, essa foi um ponto bem importante da minha trajetória. E depois de uma breve pausa aí de maternidade, eu acabei indo para uma produtora de vídeos, atuar na gestão financeira e administrativa da empresa, para ajudar a empresa a crescer e se estruturar. E, por fim, já chegando aí nos dias de hoje, acabei voltando aí, depois de muitos anos, a trabalhar com a Eden novamente. Estamos aqui hoje, né, nessa oportunidade com a Consulpaz. Sabe, Joana, de Consulpaz eu posso dizer que eu entendo um pouco, assim. Há 3 anos eu tive o privilégio, eu e meu time, de começar a trabalhar com o branding da empresa, de ajudar essa construção de marca que eles têm, né? Inclusive agora participando até de outras tomadas de decisões, enfim, que o Eden nos proporciona a contribuir. E sabe que é uma empresa que total transformação. A Consulpaz é uma empresa que ela se transforma, se adapta muito bem ao mercado, né? E falando especificamente desse teu novo desafio, né? Com a experiência que tu contou para nós e tal, né? Qual a primeira impressão de quando tu entrou na Consulpaz? E nessa primeira avaliação, qual seria a essência da empresa que tu achou assim, poxa, isso aqui faz sentido para mim? Uhum. A minha primeira impressão, claro, eu tinha a impressão de fora, acompanhando nas redes, e como tu falaste, né, da comunicação da Consulpaz, eu tinha uma impressão de fora, né, e acompanhava os projetos, enfim. Chegando na Consulpaz, eu pude também avançar no feeling que eu já estava tendo, né, acompanhando de fora, que eu senti agora, eu tô começando aqui, né, ainda nas primeiras semanas, e venho conversando com os sócios, e eu vejo que os sócios, eles estão muito alinhados, assim, com o propósito, né, e eu vejo também, já respondendo a questão da essência da Consulpaz, eu vejo que tem uma preocupação muito, muito grande, assim, com o detalhe, a entrega com qualidade para o cliente.
Eu tenho percebido isso diariamente, assim, nas conversas, né, com os sócios, já em reuniões com clientes, então eu vejo um alinhamento de todos, assim, a preocupação com a entrega, né, com a qualidade, isso que eu tenho percebido cada vez mais aqui dentro. É importante até para a gente, né, você chega no mercado agora, ter essa leitura e reforçar isso chegando aqui, a gente fica feliz, né? E nessa linha ainda, conta um pouquinho sobre os novos desafios aí, né? Como que você vai contribuir para o nosso time, como que você espera aí alavancar e alcançar os resultados, esses desafios todos que nessas 3, 4 semanas aí quase você já percebeu que é bom o desafio, né? Bom, o desafio é grande, né, Eden? Tu sabe bem, e o desafio que foi me dado, né, de liderar essa filial aqui de Porto Alegre e ajudando no crescimento da consultoria e apoiando os projetos junto aos clientes, né, então, esse é o grande desafio de uma maneira reduzida aí. E, claro, junto com o crescimento vem muitos desafios por crescimento da equipe, crescimento de números de projetos, então isso traz bastante trabalho aqui para a Consulpass, para a gente ter um alinhamento interno, poder recrutar uma equipe que está alinhada com o nosso propósito, né? Agora a gente está passando por esse momento de revisão do planejamento estratégico, também é uma questão bem importante, então acho que o grande desafio é esse, né? E como alavancar os resultados. Bom, eu espero alavancar os resultados trazendo um pouco da minha experiência, que eu contei aqui, né? E principalmente, que eu acho que isso é o que mais faz a diferença, eu vejo nesses anos que eu venho trabalhando, tendo contato com diversas pessoas e ambientes diferentes, eu acho que o principal é a vontade de fazer a diferença, a vontade de fazer, né? Fazer acontecer, vestir a camisa, né? De contribuir, de trazer ideias. Eu acho que isso é o mais importante, porque tem muita coisa que a gente vai descobrindo no dia a dia, na caminhada, né? Eu acho que o legal de crescer junto com a empresa é porque tu participa da construção. Então, essa, inclusive, foi uma das questões que eu me identifiquei muito quando eu estava avaliando a oportunidade de aceitar esse convite aí para participar da equipe, né? Entrar para a equipe da Consulpass. Então, isso foi uma questão que me motivou muito, né? A questão de poder crescer e ajudar nessa construção. Sabe que isso que você está falando é muito importante, sabe, Joana? Porque a questão de como é que tu escolheu, né? Porque a Consulpass, né? Essa questão de eu avaliei a oportunidade de trabalhar na Consulpass. Mas qual é a avaliação que tu fez, né? Porque liderar uma equipe numa cidade importante para o negócio da empresa, em Porto Alegre, uma capital, requer realmente um esforço, um alinhamento e, sem dúvida alguma, entender o conceito e a ideologia da empresa também, né? A construção da empresa. Como é que tu avaliou? Como é que tu avalia, assim? Como é que tu escolheu a Consulpass? Por que tu disse, não, eu vou ter esse desafio? Como eu já te comentei para vocês aqui, eu já acompanhava a Consulpass, claro, já conhecia o Eden, o próprio Ari também tive a oportunidade de trabalhar com ele, então eu já tinha uma pista, já sabia, né, a cultura e o jeito de trabalho, né, do Eden, do Ari, que acabou se confirmando aqui também com os outros sócios, eu chegando aqui. Mas... E tu olhou assim, não, eu vou ser apta a isso? Tu acredita nisso também? Porque isso é importante, né, Joana? Isso é até importante para os ouvintes entender, porque muitas vezes as pessoas, elas assumem cargos, assumem algum tipo de projeto dentro da área privada, dentro da área governamental, do seu próprio negócio, só que elas acham que estão aptas. Sabe, isso no mundo dos negócios é muito importante. E isso vai contribuir muito para o nosso ouvinte, porque tu estabelecer critérios de aceitação para conduzir um negócio como o da Consulpass, realmente requer aquilo que você está falando. Né? E muito mais, né? Além de requerer todo esse processo, a tua experiência que vai colaborar muito com os objetivos da empresa, tu não concordas?
Sem dúvidas. Como eu estava comentando, eu já tinha trabalhado com Eden, com Ari, eu já sabia um pouco do que me esperava e foi esse um dos motivos que eu também aceitei conversar e aceitei o desafio em si, né? E eu acho que colocaste muito bem a questão dos critérios, né? Por que eu vou aceitar entrar nessa empresa, vou aceitar esse desafio, né? Eu me identifiquei muito com a cultura, com a filosofia, o propósito, enfim, aqui da Consulpaz, e eu acho que tem algumas questões que fizeram assim eu não ter dúvidas, entende, Claire? Que é assim, uma transparência e uma confiança, né, aqui dentro. Mas esse é o ponto importante que tu está salientando isso, porque a transparência e a confiança no seu próprio trabalho pode, porque se tu não tiver isso, tu pode justamente fazer o efeito contrário à contratação, tu vai mais atrapalhar, uma coisa chula, muito popular a linguagem que eu vou usar, mas mais atrapalhar do que ajudar o processo de crescimento da empresa. Eu acho que assim, essa relação que a gente estabeleceu, não estou nem falando do passado e tal, mas essa relação de a Joana avaliar, de ela conhecer alguns dos sócios, ela não conhecia todos os sócios, né? Esta transparência, né? Na relação, né? De o porquê que eu vou aceitar, os desafios, né? Aceitados ou que serão enfrentados e aceitos pela Joana, né? Foram, assim, acho que pontos decisivos. E o que mais é bacana nessa história, nessa relação, Clayton, é que esta atitude não é uma atitude que acontece num processo de seleção, numa busca de uma vaga, né? Essa atitude é um reflexo, e aí a Joana vai me permitir, eu conheci a Joana menina, né, saindo ali da faculdade, né, e essa atitude, quando ela traz essa história de colocar ela num curso de SAP ali intensivo, junto com os analistas responsáveis e tal, é porque a gente já viu nela realmente a vontade, o desejo de aprender, de crescer, de não ter medo de encarar os desafios, e isso veio se fortalecendo ao longo do tempo. Então, eu acho que esse destaque que você deu para os ouvintes, né, para os nossos ouvintes, de que é importante isso que ela está falando, é mesmo, porque a atitude hoje é que vai fazer a diferença. As competências chamadas soft skills, né, que vão trabalhar com essa questão do emocional, da atitude, do que eu quero, de como eu quero, é que vão fazer a grande diferença, vão diferenciar os profissionais no mercado, né? E é isso que a Joana traz para contribuir com a Consulpaz. Então, de fato, é muito importante. Tá, o exemplo no depoimento do Ed, um pouco do porquê também, né? A gente também tem muitas semelhanças, assim, em algumas crenças, vamos dizer assim, né? Dentro da empresa. Então, isso que eu me identifico com muitas posturas aí do Ed, né? E, por consequência, da Consulpaz. Então, acho que isso diz tudo, né, Clairton? Acreditar na causa, né? Eu sempre, depois de um tempo, assim, na minha trajetória profissional, eu tinha já certo para mim mesmo que eu sempre trabalharia em iniciativas que eu acreditasse, de verdade, né? Que eu não ia vender o que eu não acreditasse, que eu não ia, então... fica fácil trabalhar assim, então, né? Porque... E aí a coisa só flui, né? E eu acho que daí a gente só tem ganhos, né? Empresa, eu como profissional, como pessoa, enfim. Tu sabes que eu venho da área de televisão, de comunicação há muito tempo, né? E isso que você falou era já era na minha época, 26 anos atrás, quando eu comecei a carreira em TV, já era na minha época um paradigma, assim, mas era uma das perguntas que a gente sempre fazia numa entrevista: tu tá apto a realmente... Porque a pessoa ficava um dia dentro da empresa, assim, para conhecer, e depois a pergunta: tu tá apto a realmente a esse mundo? Porque muitas vezes acontece ainda, provavelmente, da pessoa ter o glamour de trabalhar numa empresa, ter vontade, porque a Consulpaz também é uma marca, né?
Tu estar na Consulpas, tu leva um sobrenome Consulpas, de um grande time, de uma equipe coesa, com entregas de excelente qualidade. Então, tu tá apto a tudo isso, né? Então, como é importante, né, essa questão, não só do relacionamento de vocês dois, porque ambos já se conheciam profissionalmente, né? Mas pela essa questão de desafio, né? E essa certeza que tu tens de buscar dentro de ti a escolha, não, eu vou ser Consulpas, isso serve de exemplo para qualquer profissional que hoje está em dúvida. Eu vou encarar esse desafio, mas principalmente eu estou apto a esse desafio, né? Porque o mundo dos negócios, eu sempre digo que negócio tem coração, porém o negócio não tem erro, né? A gente não pode... Se a gente errar, o erro ele não pode ser usado como uma cruz, mas de um momento de aprendizado. Mas muitas pessoas elas começam daí a entrar para um mindset, digamos assim, de que errar é problemático. Então eu vejo isso com tanta sinergia na Consulpas. Eu, como de novo, né, eu conheço bastante a empresa e eu vejo que essa tua vontade de estar na Consulpas não só é tão bem-vinda, como também um momento importante para a empresa. É muito legal mesmo. E Joana, para a gente ir aí para os finalmente, aí, para a gente ir terminando a nossa conversa, né? Como é que você está vendo agora, depois de quase um mês, eu sei que é pouco tempo, mas convivendo com sócios, participando de todas as reuniões possíveis, seja de prospecção, seja de trabalho, de acompanhamento de status junto aos clientes, enfim, né, deste banho de loja, né? Como é que você está vendo o futuro da Consulpas aqui, né, na região, inclusive, nos desafios aqui que você terá aqui, eu vou dizer, pelo menos no Rio Grande do Sul, mas talvez na região sul aí, com um desafio aí um pouco mais ampliado, né, e dentro do time aí na Consulpas, se após ter conhecido, eu sei que seja de alguma forma comentou dos sócios e tal, mas como é que você se vê dentro desse time aí no futuro? O futuro, eu vejo, assim, sem dúvida nenhuma, de novo, 1, 2, 3. O futuro, eu vejo, assim, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade de crescimento, né? E falando, claro, focando o Rio Grande do Sul, região, mas também como o Brasil, né? E aí a Consulpas tendo uma oportunidade de contribuir com o crescimento das empresas, né? Eu, especialmente nesse momento que eu acabei, né, me juntando ao time da Consulpas, que é essa retomada aí, vamos chamar assim, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, eu sinto que as empresas estão começando a retomar o ritmo, né? Então eu vejo aí que tem bastante oportunidade de crescimento, né? Eu estou vendo muitas oportunidades aí para a Consulpas, enfim. E sobre o futuro dentro do time da Consulpas, tu comentaste que eu tô quase um mês, é pouco, mas é muito, né, porque é pouco, mas olha o que eu já acompanhei aqui, parece até que já faz mais tempo que eu tô aqui. Então, enfim, eu espero, né, poder contribuir e, como eu comentei com vocês aqui, né, contribuir para o crescimento da Consulpas, poder trazer ideias, né, melhores práticas, enfim, eu acho que com isso, eu acho que de uma maneira assim, geral se resume, né, a questão do futuro. O futuro aí a gente vai, o que vier a gente vai encarar, né? É verdade. E Joana, tem uma característica sua também que eu acho legal de compartilhar, porque pode servir de inspiração para outros também, que eu não vejo, Clairton, a Joana acomodada. Ela veio com uma missão, né, com um desafio, e como ela tem estado conosco aqui no escritório, que é a sede dela, onde ela vai tocar, né, a filial, eu tenho visto que todos os assuntos possíveis em que ela tem uma oportunidade de contribuir ou de questionar o porquê daquele caminho, o porquê daquela solução, não como aquele cara chato para criar problema, não é esse perfil que eu estou dizendo. Isso é importante tu falar, não é aquele cara chato que eu chamo de mensageiro do apocalipse, né? Que não, errado, né? Muito pelo contrário, né? Olha, e rápida, né?
São questionamentos, são contribuições e de uma facilidade, coisa que os mais jovens hoje, né, têm, e a Joana é uma jovem, dessa conexão com a internet, com o espaço. Você fala, em 2 segundos já tem lá 3, 4 alternativas, 5 alternativas. Tá, mas a gente acabou de desligar o telefone, pum, já está ali. Então, esta proatividade com qualidade, não só ser proativo porque é proativo, mas esta qualidade, essa inquietação dela, eu não tenho dúvida que vão nos ajudar nesse exercício contínuo de transformação que a gente vem tentando construir na nossa cultura aqui da Consulpaz, né? Mas sabe, Eden, só para concluir, perdão, Cleiton, de manter o foco, né, na qualidade, no entregável, mas ao mesmo tempo continuar plugado, conectado, entendendo as novas realidades, tentando até se antecipar em algumas delas. E esse é o perfil do profissional, da pessoa que a gente busca para aumentar o nosso time. Então, Joana, eu sei que eu já tinha lhe dito, mas acho que para os nossos ouvintes é importante que saibam, né, dessas características que ajudam a diferenciar aí profissionais. Sabe que no branding a gente fala uma coisa muito importante, que é que a inquietude faz parte da excelência, mas não a inquietude do lado negativo, mas a inquietude do questionamento, da busca da excelência, porque indiferente de onde você vai atuar, o mercado que você vai atuar, se você for uma pessoa acomodada, o mercado te ultrapassa, né? E se você for uma pessoa que tem uma inquietude de buscar novidades, de entender, de saber, o mercado te coloca como excelência. E isso é importante, né? Mas vamos falar o seguinte, depois dessa questão de excelência, de todos esses, inclusive esse elogio do chefe aí, né? O que tu pensa, Joana, para os próximos meses? Como que tu vê a Consulpaz? Como tu vê o teu trabalho aí dentro e como que tu vê o crescimento da empresa nesses novos momentos que estamos por vir aí para finalzinho de 2020, início de 2021? Olha, Ayrton, eu vejo... é difícil, né? Porque a gente está vivendo um momento único, né, na história aí da humanidade, né? Então, querendo ou não, o nosso trabalho, ele está diretamente vinculado, e na verdade hoje em dia, basicamente todos os trabalhos, né, estão vinculados aí à questão da realidade da pandemia, né? Então, eu acho que não tem como não falar, não tem como não falar do futuro sem falar de pandemia, de mudança, né, dessa situação que nós estamos vivendo. Como eu já comentei aqui, eu acho que assim as empresas estão começando a retomar o ritmo. Esse é meu feeling, né? O Eden pode confirmar e inclusive a própria Consulpaz vem sentindo isso junto aos clientes, né? Junto às empresas aqui. E eu espero, na verdade, né? Eu até espero que isso só dê continuidade, né? Que a gente não dê um passo para trás. E, afinal de contas, a gente também ainda tem um certo ponto de interrogação aí pela frente, né? Mas eu também vejo, por outro lado, que as empresas ou vai ou racha, eu acho que tem que ir de qualquer jeito, né, Clayton? Então, assim, agora que a gente já Sim, voou para se adaptar... não, e assim, ó, ou vai ou racha no sentido também de, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer, né? A qualquer custo, agora já estamos adaptados ao novo normal, então tem que acontecer independente do que vier, que eu acho que ainda tem um chãozinho pela frente essa dona pandemia. Então, é assim que eu vejo um pouco, né, Thaís? Se é que respondi a sua pergunta. Respondeu sim. E até complementando, fazer um questionamento ao Eden. Esse aí é uma das nossas, acho que últimas edições, né? Agora de 2020, do conteúdo compartilhado. Então, Eden, o que tu vê assim para o final de 2020 e para o início de 2021? O que tu tá vendo desse cenário corporativo, o cenário de negócios e o cenário que a gente está dia após dia tendo que se adaptar? Então, Clairton, se a gente pegar as nossas conversas do final do ano, começo desse ano,
eram extremamente otimistas. Depois a gente pegar as nossas conversas de entrevistas e bate-papos no próprio canal, né, do Grupo Brown, você vai ver que aí a gente nunca deixou de acreditar, né, e você sabe disso. E eu continuo acreditando, né? Eu continuo acreditando, né? Eu também acredito, e eu acho que dentre as nossas responsabilidades, né, a gente tem que fazer acontecer, e a gente sempre disse isso, não dava para ficar esperando. Você vai lembrar de uma das nossas primeiras entrevistas no momento do início da pandemia, que sim, ok, mas não dá para parar, porque as consequências poderiam ser muito maiores se tudo parasse. Lembro muito bem. E eu acho que hoje a gente está com uma sensação de que as coisas já estão resolvidas e de fato a gente ainda, eu continuo achando que a gente continua com um cenário indefinido, incerto, né? Porque apesar de a gente ter evoluído, ter passado esse primeiro momento, se a gente parar e olhar para o exterior, a gente olhar para a Europa, para os Estados Unidos, a gente está vendo uma nova onda. A gente já está vendo aqui no Sul, ou no Brasil, também alguns sinais de que, olha, podemos ter alguma nova situação. Então, eu acho que dentro da nossa responsabilidade, sim, a gente não parou, a gente não vai parar, né? Mas eu acho que a gente tem que cuidar de aglomerações, a gente tem que cuidar da questão da saúde, né? E eu também, a gente já falou sobre isso também, eu nem acho muito correto a gente falar isolamento social, e sim um distanciamento físico, né? Perfeito. Esse isolamento social soa como uma coisa tipo assim, eu não posso me relacionar mais com ninguém, mas que isso, né? E não é isso que a gente está buscando, né? Então, se você me dissessem sobre o futuro, eu vou concordar com a Joana. A gente está com uma visão positiva para o final do ano. A gente tem visto as organizações retomarem os seus projetos, os seus investimentos. Claro, algumas ainda muito afetadas pelo momento econômico, outras, né, surfando nessa onda, e aquelas que ficaram no meio agora estão entrando aí, retomando. Mas para que a gente não volte atrás, eu acho importante que todo mundo contribua, que todo mundo continue tomando os cuidados, né? Que as flexibilizações sirvam para que a vida volte a um novo normal, mas com os cuidados necessários, para que nós mesmos, né, não soframos as consequências aí num futuro bem próximo. E em termos econômicos, os números parecem mais positivos, parecem mais animadores, e que para continuar assim é necessário que a gente continue com as coisas funcionando, operando, as empresas produzindo, né, todos podendo trabalhar. E para que isso aconteça, como eu disse, eu acho que todo mundo precisa aí fazer a sua parte, né? Eu acho que todo mundo tem que, como a gente disse, né, se pegar as primeiras conversas lá, viver. Se você não é do grupo de risco, se você não está com alguma limitação, acho que tem que voltar, mas com os cuidados. Usa máscara, lava a mão, não fique em aglomeração, coisas básicas, né? Tu sabe, Eden, que é simples de fazer, né? Eden, Joana, eu acabei de falar isso num programa que eu estava sendo entrevistado antes, há poucos minutos atrás, antes de a gente começar a gravação aqui do podcast para a Jovem Pan São Paulo. Eu falei sobre isso. O que está faltando um pouco no brasileiro é um pouco de senso de respeito, mas não só respeito com si próprio, respeito mútuo, né? Porque se existe um protocolo de saúde estabelecido por órgãos mundiais, poxa, pessoal, aí ninguém, né? Então nós estamos desacreditando na ciência, desacreditando nos nossos profissionais da medicina. Se existe protocolos, vamos... Claro, eu também sou contra radicalismo, né? Eu acho que radicalismo é uma coisa que, independente da época e do que for fazer, o radicalismo, ele só atrapalha, não ajuda em nada. Mas a questão da gente se cuidar e cuidar do ambiente que tu vive, das relações que tu tem, dos ambientes que tu frequenta, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo que um ser humano
que um cidadão, né, tem que ter de respeito mútuo na comunidade que ele atua e no país que ele vive, na cidade, enfim. Cada um fazendo a sua parte, como qualquer coisa, né, o bom senso é o que tem que se prevalecer. E eu concordo com ambos sobre a questão econômica. Eu acho que está vindo bons sinais aí, a nossa indústria também está dando bons sinais, os nossos serviços estão dando bons sinais, e nós, profissionais de branding, a gente olha para o futuro no seguinte sentido: o que vai ser relevante para o bem-estar do indivíduo? Eu acho que o ano de 2021 vai ser uma pauta bem interessante em cima do indivíduo, das comunidades, das organizações que cuidam dos indivíduos, da própria, por exemplo, a própria Consulpaz, usando como exemplo, até por estarmos nesse podcast, e como a Consulpaz vai fazer a diferença, ainda mais a diferença, dentro do ambiente corporativo de cada cliente deles, entende? Então, isso são situações que, se o próprio usuário, o próprio cidadão, o próprio profissional, o próprio empresário, enfim, não tiver isso como pauta diária no seu conviver, que tu apontaste muito bem, Eden, não é um isolamento, né? É simplesmente um afastamento, né? Porque nós estamos podendo, essa palavra isolamento, a gente pode também acabar com o tecido social de relações. Isso é uma coisa que daí não tem mais volta. Então, muito importante, eu acho que esse E, Joana, aquela consideração final, assim, tua sobre a Consulpaz, manda um abraço para os nossos ouvintes e depois eu quero ouvir o Eden também. Bom, na verdade, eu resumo aí nossa conversa, né, de hoje, centralizando, falando um pouco sobre a questão do desafio, né? Vocês me questionaram em relação ao desafio, né, dessa minha entrada aqui na Consulpaz, na minha jornada, início da jornada na Consulpaz, e agora ouvindo um pouco você falar sobre a pandemia, me ocorreu que, assim, o desafio já seria muito grande aqui na Consulpaz em qualquer momento, né? Agora eu acho que com o cenário de pandemia acaba sendo, né, mais um desafio aí que acaba, né, exigindo mais da gente. Então, isso até, de certa forma, também me dá mais motivação para poder correr atrás e ajudar e contribuir aí no crescimento da Consulpaz. E o Joana, se a gente quiser te seguir, acompanhar tu no LinkedIn, nas suas redes sociais, como que a gente acha a Joana profissional da Consulpaz? LinkedIn, vamos lá, Instagram, Joana Soper, Joana com N só, Soper com 2 P, tudo junto. E o LinkedIn, estou lá como Joana, se colocar Joana Soper, tu já me localiza. Perfeito, porque os nossos ouvintes... Ou entrar no LinkedIn da Consulpaz também, já é possível procurar ali na equipe, e já estou lá também. Eden, considerações finais e como que a gente te encontra? Você me pegou, você sempre fala isso, mas se colocar eden.paz, né, vai me encontrar no LinkedIn, no Twitter, no Insta, no Face, e obviamente entrando no site da Consulpaz, www.consulpaz.com, também vai encontrar lá as informações dos sócios, e-mail, enfim, tudo à disposição para nos localizar. Para finalizar, queria agradecer mais uma vez a parceria aí, Clairton, né, por nos ajudar aí nos nossos podcasts. Estou sempre Obrigado, cara. Queria agradecer a Joana e desejar boas-vindas, sucesso, né, e dizer que pode contar conosco aí para o que precisar. E para os nossos ouvintes, espero que essa troca aí tenha sido algo bacana, algo que possa servir de inspiração, principalmente aí naqueles pontos em que nós destacamos na conversa ali como muito importantes, principalmente na hora de se recolocar, de buscar alguma posição, de assumir algum desafio. É isso aí. Esse foi o Conteúdo Compartilhado, podcast Conteúdo Compartilhado da Consulpaz. Se você quer conhecer um pouco mais da empresa, dos negócios, dos produtos e serviços, entender e consumir os conteúdos da Consulpaz, www.consulpaz.com. Você pode encontrar eles no LinkedIn também, Instagram, Facebook e no Spotify, o podcast Conteúdo Compartilhado. Meu nome é Clairton Brown, a gente volta logo com outras entrevistas magníficas, com outros exemplos de empreendedorismo e, claro, com as informações únicas e exclusivas da Consulpaz. Um forte abraço.